Boa noite para todo mundo. Hoje, 25 de setembro de 2023, e vamos para o resumão do dia, minha gente. Bolsas, de um modo geral, no negativo no dia de hoje, para que a gente, antes da gente entender tudo que aconteceu, conto com o like de vocês aqui. Se inscreva no canal para quem já não é inscrito, ativem o sininho para vocês ficarem sabendo de quando eu posto os vídeos aqui para vocês ficarem por dentro aí do que acontece no mercado e a gente ter uma discussão rica aí falando sobre narrativas de mercado, né, minha gente? Contexto e etc. Bom, então vamos pro resumão do dia. Dá pra ver? Dá pra ver. Vamos lá, minha gente. Na Ásia, começando pela Ásia, como sempre, né? Na Ásia as bolsas fecharam aí no negativo, tá? Em sua maioria, precificando algumas notícias ruins que vieram da China. Eu até marco aqui pra vocês, em especial o Hang Seng, que ele fecha com quase 2% de queda. Por quê? As notícias ruins da China, elas foram provenientes aí do setor imobiliário por lá. E a maioria dessas empresas estão listadas na bolsa de Hang Seng, por isso que ela pesou muito mais. Mas o que acontece? Lembra da Evergrande? Aquela empresa, aquela incorporadora enorme lá da China, que lá em 2021 deu calote nas suas dívidas, se mostrou completamente insustentável em seus negócios. Só que assim, devido ao tamanho dessa empresa lá atrás, na época, isso trouxe um estresse e um risco de contaminação do setor imobiliário da China para o mundo inteiro muito grande, né? Por quê? Porque o setor imobiliário da China, ele foi por muitos anos, na verdade, assim, né, o grande... assim, uma das variáveis muito importantes ali no fator crescimento acelerado que a gente viu na China em vários anos seguidos. Certo? O setor imobiliário, ele puxou isso muito. Acho que é a palavra puxar que eu tava procurando. O setor imobiliário puxou isso muito, né? E aí, obviamente, o setor imobiliário, para quem conhece ele, sabe o tanto que ele é alavancado, né? Então, lá em 2021, a Evergrande acabou dando o calote nas suas dívidas, e aí isso foi uma confusão danada, trouxe um risco sistêmico pro mercado mundial e acabou sendo controlado com o tempo e beleza. Bom, essa mesma Evergrande, ela tinha uma reunião agora. Eu tinha contado pra vocês também há umas semanas atrás que durante o final de semana a polícia chinesa foi lá e prendeu alguns membros executivos do departamento financeiro da empresa. Não se sabe por quê. Não nós, meros mortais. E aí, no final das contas, o que acontece? Agora, nesse final de semana, de ontem pra hoje, na verdade, a Evergrande, ela tinha uma reunião com alguns credores pra dar sequência numa renegociação de 35 bi de dólares de uma dívida que ela tinha. E ela deu no show na reunião, ela não foi, disse que não consegue dar sequência nessa renegociação desta dívida desse tamanho, principalmente porque os executivos do departamento, da sua área financeira, né, eles foram presos e aí não dá pra ela renegociar essa dívida e nem as próximas dívidas que virão e nem emitir novos títulos. Tá? Isso trouxe o estresse não só para ela, que caiu mais de 20%, como também acabou contaminando todas as incorporadoras da bolsa. E aí isso contamina negativamente as bolsas da Ásia, que de um modo geral fecharam no negativo, tá? E também, minha gente, commodities, tá? O minério de ferro, ele amanhece com 2% de queda e numa cotação maior do que vocês estão vendo aí. Ao longo do dia, o minério de ferro seguiu caindo aí, porque se o setor imobiliário da China está com problemas, é um dos setores, né, que mais importam e necessitam de minério. Então, na medida em que ele está com problema, pode ser que a própria venda, né, da commodity aí tenha problemas também. Então, isso faz com que a commodity hoje pese e isso, obviamente, impacta na nossa Vale, na nossa bolsa aqui, tá? O petróleo, minha gente, ele segue dentro de uma estabilidade, tá? Ele tava um pouquinho mais positivo no dia de hoje, mas ele ficou oscilando ali entre positivo, negativo, positivo, negativo. O mercado, sobre o petróleo, minha gente, o mercado ele segue um pouco dividido, tá? Existem analistas que falam que o petróleo pode bater os $100, superar os $100, a depender do crescimento da China. Então, se a China começa a crescer demais, agora nesse final de ano, né? Dá uma guinada lá na turbina da sua economia, começa a crescer, vai demandar por mais petróleo. A Rússia e a Arábia Saudita cortaram mantiveram, né, a redução da produção de petróleo até o fim do ano. A Rússia, na semana passada, anuncia ali que vai diminuir a exportação de diesel porque ela precisa reabastecer o mercado interno. Enfim, então a gente tem um problema de aumento de demanda, queda de oferta, né, se caso a China cresça. E aí, há analistas que seguem a linha de que o petróleo ele pode bater os $100. E há analistas que dizem que não, que aparentemente ele já chegou no teto dele
e que, dado principalmente a linha mais hawkish dos bancos centrais mundiais, de olha, a inflação não está controlada, se precisar subir juros eu vou subir, principalmente dos Estados Unidos, a maior potência mundial, né, e o maior importador do mundo, que fala que, olha, provavelmente vai ter mais uma alta este ano e no ano que vem eu vou manter os juros altos por mais tempo. Bom, isso desaquece a economia e exige demanda menos de petróleo. Então, assim, o mercado tá bastante dividido em relação ao rumo do petróleo. Fato é que ele tá dentro da estabilidade no dia de hoje. Então, hoje a gente tem commodities de estáveis para negativas. Ok? Quando a gente vem para as bolsas aqui da Europa, minha gente, as bolsas da Europa, elas estão no negativo. Elas estavam muito mais pesadas pela manhã, tá bom? Antes do mercado americano abrir, precificando aí toda essa confusão com a Evergrande na China, tá? E esse risco de contaminação do setor imobiliário de lá e etc. Nós tivemos o índice IFO, de clima de negócios na Alemanha, que veio muito em linha com o que era esperado e com o último dado, principalmente com o último dado, acabou não fazendo preço nenhum no mercado, tá certo? E as bolsas da Europa, elas seguem precificando aí o risco China, que aconteceu principalmente nessa madrugada. Sim, uma outra coisa que eu não comentei com vocês. A S&P Global, né? Aquela que classifica os riscos que eu vinha comentando com vocês aqui, de algumas empresas, países, etc. Ela reduziu sua previsão de PIB da China de 5% para 4,8%. Ou seja, essa previsão da S&P para o PIB da China é menor do que a meta que a China se estipulou, né? No início do ano, a China falou assim, olha, mundo, eu vou crescer esse ano 5%. O mercado até nem gostou disso na época, não sei se vocês se lembram. E aí, no final das contas, essa S&P, que é uma empresa de classificação de risco respeitada pelo mercado, né? Assim, o mercado para ouvir o que essa empresa tem para dizer. Ela revisou o PIB da China para baixo. Isso também contaminou para a negatividade das bolsas lá e na Europa também, ok? Bom, vamos vir aqui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, minha gente, as bolsas estavam no negativo, certo? Principalmente por essa motivação que eu já expliquei para vocês da Ásia. Não tivemos nenhum indicador econômico na China, nos Estados Unidos no dia de hoje. O que acontece é que na medida em que o mercado à vista abriu, que é a partir de 10h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, algumas ações até ganharam uma certa tração. Nós tivemos ações negativas e ações positivas, mas que no final das contas, no pesar das ações nessas bolsas, acabaram deixando as bolsas dos Estados Unidos no positivo. Vale lembrar que a gente teve uma semana bem pesada na semana passada, então isso daí é só uma leve recuperação, tá? Porque vale lembrar, minha gente, sim, eu até separei um gráfico aqui pra vocês, deixa eu abrir ele aqui. Ó, esse daqui é a Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, tá? E o mercado tem falado muito sobre isso, por isso que eu trouxe isso aqui pra vocês. Que ela não para de subir. E olha, se a gente pegar o histórico da Treasury de 10 anos, ó, a gente chegou a patamares aqui, ó, de 2007, que foi pré-crise do subprime nos Estados Unidos. Ah, Fernanda, então você tá falando que vai ter uma crise? Não, só tô trazendo um ponto de atenção que o mercado está olhando bem de perto, tá? Isso, inclusive, na medida em que o Treasury de 10 anos dos Estados Unidos ele está alto e continua subindo, inclusive, é um fator de negatividade para as bolsas, tá? Por isso que eu quis trazer esse gráfico aqui para vocês também. As bolsas dos Estados Unidos hoje, elas fecham levemente positivas para algo estável, mas a movimentação da Treasury de 10 anos, ela continua bastante alta. Ela continua subindo, ela continua numa tendência de alta, ok? Então, atenção a isso daí, certo? Pronto. De qualquer forma, minha gente, as bolsas da Europa, inclusive, estavam mais negativas pela manhã, e aí, à medida que as bolsas dos Estados Unidos não degringolaram de vez aí, e, na verdade, deram um suspiro de positividade, amenizou as perdas das bolsas europeias, que estava bem pior, tá? Bom, quando a gente olha para a nossa bolsa aqui, ela fecha praticamente dentro da estabilidade, tá? Ela estava mais negativa ao longo do dia, só que na medida em que os Estados Unidos se recupera, ela se recupera junto. Vale lembrar que amanhã cedo a gente tem a ata do Copom aqui no Brasil e o IPCA 15, ok? Que pode dar um direcional aí para a nossa bolsa diferente, talvez, do mundo. Pelo menos amanhã.
ok? Então, mas de qualquer forma a gente tem a nossa bolsa aqui dentro da estabilidade, no período da tarde aí que ela acaba, bem agora na verdade, no finalzinho do pregão, que ela acaba trazendo zerando aí parte da perda dela, né? E o dólar, minha gente, o dólar já não tivemos a mesma sorte, tá? Nosso dólar fecha no positivo, seguindo os emergentes. Olha, se vocês olharem os emergentes no mundo, que dá pra ver, né? Eles 100% positivos, né? Aqui nos emergentes positivos, se a gente olhar o dólar no mundo inteiro positivo, na cesta DX positivo, né? Precificando aí o que nós falamos aqui, precificando China, precificando Estados Unidos, precificando bancos centrais mais hawkish, precificando juros dos Estados Unidos alto e numa tendência de alta. Então, assim, o dólar hoje no mundo, ele seguiu uma movimentação praticamente única aí, olhando para todos esses quesitos de risco mundial, tá? Só para lembrar vocês aqui pra gente fechar, essa semana a gente ainda tem movimentação fiscal nos Estados Unidos que precisa se desenrolar ou não. Projeto de orçamento para esse próximo ano fiscal do governo Biden, ele precisa ser aprovado no Congresso. E no desenrolar da semana, se isso não acontecer, a gente vai ver isso no preço dos ativos. Então fiquem atentos a esse tema aí também, ok? Mas é isso. Então, assim, numa semana de muitos indicadores econômicos, né, minha gente? Numa semana que a gente tá aí com bastante indicadores econômicos, hoje foi um dia sem drive, sem um direcionamento específico. Então vamos aguardar as movimentações ao longo da semana para poder tomar partido aí sobre a nossa leitura de mercado, certo? Para quem operou hoje, espero que tenha aproveitado as movimentações, tá? Continuo desejando aí uma ótima semana para todo mundo e eu vejo vocês no resumão de amanhã. Beijo!